vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos concluindo a nossa novena de Pentecostes. Estamos, depois desses 9 dias em que nós clamamos o Espírito Santo com essa oração antiga, o Veni Creator. Isto é, durante 9 dias, nós pedimos, nós suplicamos o Espírito Santo Criador. Meus irmãos, suplicar o Espírito Santo, preparar-se para Pentecostes, não é recordar algo que aconteceu no passado, mas é tomar consciência de uma realidade que precisa estar presente constantemente na nossa vida, isto é, a súplica do Espírito Santo Criador. Que o Espírito Santo ele não vem primeiramente para dar consolações, para conceder carismas e dons, para realidades extraordinárias. O Espírito Santo ele vem para criar uma realidade nova, para mudar, para transformar, para purificar o nosso interior. A realidade de Pentecostes é uma realidade interior, primeiramente interior, uma transformação espiritual do nosso coração. Na oração coleta da missa de hoje, da missa votiva em honra ao Divino Espírito Santo, nós ouvimos: ó Deus, que vedes o íntimo dos corações, conheceis todas as vontades e penetrais todo o segredo, purificai pelo Espírito Santo os nossos sentimentos, para que o nosso amor seja perfeito. Meus irmãos, se nós queremos resumir, encontrar o centro desta novena de Pentecostes, daquilo que nós temos pedido e podemos colocar diante do Espírito Santo outras súplicas, ou também outras súplicas, outras intenções, mas deve estar no centro esta realidade sem a qual os outros pedidos não têm significado. No centro está um desejo de uma purificação, de uma transformação, de que o Espírito Santo venha e crie uma realidade nova, uma realidade de amor, de santidade, de desapego. Um coração parecido com o coração
de Jesus, aí sim a nossa novena tem sentido. Aí sim nós nos preparamos para Pentecostes. Porque, meus irmãos, nós precisamos ser purificados. Quantas intenções confusas na nossa alma, no nosso coração. Às vezes, duplicidades de vida, afetos desordenados, feridas antigas, medos, vaidade, orgulho, apego. Está todo mundo aqui na 7ª morada? Acho que não, né? Acho que não. Então quer dizer, existe muita coisa desajustada, desarranjada aqui dentro. E que precisa ser, uma realidade nova, precisa ser criada. Muito no nosso coração que precisa de ser purificado. E nós então precisamos pedir este Espírito, mas pedir com esta consciência, pedir com devoção, pedir com piedade. Nós rezamos, né? A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Então, quantas fraquezas, quantas trevas que comprometem a nossa visão espiritual, o nosso discernimento. A nossa mente iluminai. Nós ontem, meditando a respeito da vida de São Cristóvão Magalhães e também de São Paulo, nós víamos que o nosso amor precisa ser perfeito, que há muita imperfeição no nosso amor. Então, essa purificação que o Espírito Santo quer fazer, Ele quer fazer para tornar o nosso amor perfeito. E Ele conhece, eu falei aqui das coisas desajustadas, dos afetos desregrados, das feridas antigas, das duplicidades de vida, isto é, uma coisa é quem você parece em público, outra coisa é quem você é de fato. Quem você é quando ninguém está olhando. Ali é quem você é. Porque às vezes, publicamente, você é um papel. Você interpreta algo. Mas você não é de fato aquilo. E meus irmãos, o Espírito Santo conhece. Ele conhece tudo isso. E isso não deve nos amedrontar. Ele não é o acusador é o diabo. Jesus, o Espírito Santo, não vem para nos acusar. Mas isso deve então nos consolar. Ele conhece o nosso coração, as intenções do nosso coração. Como é que nós rezamos na oração coleta da missa de hoje? Ó Deus, que vedes o íntimo dos nossos corações, conheceis todas as vontades. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, quantas vontades perpassam, habitam no nosso coração. Pois bem, Deus conhece todas as vontades que estão no nosso coração. Nós deveríamos ser homens e mulheres de uma vontade única. Eu quero a Deus. E tudo mais, o que me faz alcançá-lo. Eu quero amar a Deus. E tudo mais, o que me faz amá-lo. Mas é assim? É não, meus santos. Nós somos puxados para cá e para lá. Quantas vontades estão presentes no nosso coração. Queremos servir a Deus, mas queremos também servir a nós mesmos. Queremos amar a Deus, mas amamos algumas coisas que não agradam a Deus.
Queremos entregar a Ele a nossa vida, mas temos um medo danado da cruz. Quantas coisas desarranjadas, desajustadas no nosso coração. E o Espírito Santo conhece o nosso coração. Vedes o íntimo dos corações, conheceis todas as vontades e penetrais todos os segredos. Ele entra onde ninguém mais entra. Ele sabe o que ninguém sabe, o que a gente não mostra para ninguém, e até mesmo aquilo que a gente nem sabe, mas está lá. Ele penetra todos os segredos. E aí então, meus irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: ó vinde Espírito Criador, nós estamos pedindo que Ele recrie a nossa história, recrie os nossos afetos, recrie a nossa inteligência, a nossa mentalidade. Porque muitas vezes nós vemos e experimentamos as coisas a partir das nossas feridas, a partir dos nossos desajustes. E aí nós vemos as coisas confusas, nubladas. Nós não temos um discernimento apurado, porque há trevas no nosso coração. E aí quando nós vemos as coisas por meio das trevas, nós não as vemos como tais, como elas são. Se você, por exemplo, traz feridas de violência, e você sofre uma violência física, verbal, que seja, de uma pessoa, você sempre vai olhá-la a partir daquela ferida do passado. É como que aquela violência do presente, aquela rejeição do presente, acendesse aquela experiência passada, dolorosa. E aí quando você experimenta aquela palavra dura, aquela palavra ríspida, vem à tona toda uma revolta do passado. Você traz experiências de rejeição, de desamor. E aí quando você experimenta algo semelhante no presente, aquilo vem à tona. Outras pessoas já traíram você, enganaram você. E aí quando Deus pede de você uma confiança inabalável, algo em você resiste, titubeia. Por quê? Porque você traz feridas e que fizeram de você um homem e uma mulher desconfiados. E aí para confiar em Deus, custa. Então Deus conhece todos os seus segredos. Deus conhece tudo aquilo que passa, que habita, que perpassa o seu coração. E você então, quando dobra os joelhos, e eu espero que você não suplique o Espírito Santo apenas durante a novena de Pentecostes, mas que você suplique o Espírito Santo sempre. Que esta oração, que acredito que a maioria já sabe de cor, reze sempre e reze de verdade, pedindo o Espírito Santo Criador. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Os pecados, as fragilidades, as feridas, aquilo que nos impede de correr no caminho de Deus e não claudicar, mancar no caminho de Deus. Então, vinde Espírito Criador. É isso que nós estamos pedindo. Imagine, antes de Pentecostes, os apóstolos eram medrosos. Estavam escondidos, trancafiados no cenáculo. Depois de Pentecostes, fervorosos e valentes. O Espírito Santo transforma. Ele recria.
Sem o Espírito Santo, a nossa oração é capenga, é fria. Sem o Espírito Santo, o nosso perdão é superficial. A gente perdoa, mas não quero nem olhar na cara. Sem o Espírito Santo, a nossa perseverança dura tanto quanto dura o nosso entusiasmo. Quando estamos entusiasmados, ok, nós perseveramos. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho para Deus é feito sempre com segundas intenções, com desejo de reconhecimento dos outros. Eu conversava com uma pessoa antes de ontem, e a pessoa estava meio, e é compreensível essa atitude, a pessoa estava meio triste porque tinha feito o bem a alguém, e quando daquela pessoa precisou, aquela pessoa, e a pessoa poderia ajudar, a pessoa virou-lhe as costas. E a atitude foi da pessoa: eu não ajudo mais. Eu não ajudo mais. Porque quando eu precisei, foi ingrata. Ora, sem o Espírito Santo, o nosso amor é sempre condicional. Estou fazendo bem, mas quando eu precisar, me ajude também. Mas com o Espírito Santo, o amor é livre. Você faz porque você ama a Deus. Você faz o bem porque você não sabe agir diferente. Porque você é parecido com Ele. Você é parecida com Ele. E o amor só sabe amar. Nós somos, meus santos, nós somos capazes de fazer coisas religiosas sem amor. Você é capaz de rezar por obrigação, de vir à missa por costume, de cantar. Você canta o Frei Gilson, eu seguirei, mas na hora do vamos ver, você não quer seguir Jesus, pelos caminhos que Ele quer levar você. Entende? Isto é, você canta, transforma, Senhor, a minha alma para que eu te ame cada vez mais, mas não quer de verdade ser transformado e amar a Deus cada vez mais. Você canta, mas você não reza aquilo que você canta. Então, sem o Espírito Santo, as coisas que poderiam ser tão belas e tão frutuosas se tornam murchas, mortas, mofadas, sem vida. Tem coisa mais maravilhosa, imagine, do que você vir à missa frequentemente, e de manhã cedo nós comentávamos até isso ontem. Imagine, uma manhã friazinha, maravilhosa, né? Você acorda e vem à missa para se encontrar com o divino hóspede, com o esposo da sua alma, com Jesus eucarístico, com Jesus verbo, ouvir a sua palavra. Mas sem o Espírito Santo você é capaz de ter esta mesma atitude de um modo inócuo, sem efeito espiritual nenhum. Você vem com muita superficialidade. Imagine você entrar, infelizmente você pecou, mas você vai se confessar. Se você se confessa de verdade, você recebe o perdão dos seus pecados e tantas outras graças que Deus quer nos conceder para que nós o amemos e o amemos com perfeição. Mas você entra no confessionário e você, de uma maneira quase que indiferente, despeja os seus pecados e vai embora. Isto é, não existe ali, não houve uma ação do Espírito Santo. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos pedir, vamos suplicar o Espírito Santo. Hoje
terminando a novena de Pentecostes, amanhã durante todo o dia, mas sempre pedindo que o Espírito Santo, Criador, transforme, purifique, restaure o seu coração, tornando-o cada vez mais parecido com o coração de Nossa Senhora, que é tão parecido com o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.